10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alô, 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 assim, agora sim, sejam bem-vindos à Rádio Eureka, programa Conexão Eureka, ou já mais conhecido como Conexão com Sofia, que estamos hoje compartilhando um microfone, né? Como bons irmãos, primos, quase, né? Bom, vamos ter que compartilhar aqui. E aí, Sofia? Me conta como foi essa semana afastada aqui da região. Não, já voltou, né? Já voltou 100%. 100%, já voltei para o trabalho com as criancinhas, a dar minha aula de tecido, de circo, de arte, numa escolinha por aqui perto. Opa, é muito trânsito por aqui, na Praia do Forte. De bike. Temos trânsito de bike. Os freios aqui, mas estamos aqui no It's Gastronomia, que abriu as portas para nós. Muito feliz de estar aqui novamente, aqui na Praia do Forte, no final da vila, no final da rua principal, no meio que o final está o Tamar, o projeto Tamar. E estamos aqui hoje festejando o aniversário, comemorando o aniversário da boneca Barbie. Sim. E aí, Sophie, como foi? Lembra da sua primeira Barbie? Olha o outro aqui das pessoas. Quem teve? Eu lembro da minha primeira Barbie, claro. Era minha brincadeira preferida de criança. Eu eu fazia a roupinha dela, eu costurava a roupinha dela, fazia a casinha, tudo. Fantástico. Quem não brincou com Barbie, né? Com que? Você? Não, eu acho que eu tive o Ken, né? Numa época, não sei por que apareceu aí na minha casa um Ken. Sério? Do nada? Não sei, não me lembro. Não quero entrar em esses detalhes, eu acho que tenho que falar com o terapeuta. Mas, sim, tinha um, e eu lembro que chegava alguém, minha prima, alguém, e a gente meio que brincava. Mas não quero entrar mais fundo. Vamos entrar naqueles detalhes. Não, que mas mais? acho que toda criança, né, gosta de brincar com bonequinhas e é muito famosa também a Barbie, então. Super. É legal, claro. Super famoso. Você sabia essa história do rapaz? Ele vai comprar uma boneca para a filha. Sim. Aí ele chega na loja, né, e pergunta o preço. Aí a atendente fala: então, temos a Barbie médica, custa R$ 89,90. Sim. Temos a Barbie veterinária, custa R$ 89,90. Temos a Barbie pilota de Fórmula 1. Pilota. Custa R$ 89,90 também. Uau. E a Barbie divorciada custa R$ 4.500. Aí o rapaz fala: por que tão cara essa Barbie? Aí a mulher fala: não, porque a Barbie divorciada vem com o carro de Ken, a casa de Ken, os filhos. Mas enfim, é isso aí. Não sabia essa brincadeira. Não, é uma brincadeira antiga. Sim, hoje é aniversário de quem também, você falou, comemorar a tortilha, né? Me conta aí, o que é a tortilha de batata? Gente, será que aqui conhece a tortilha de batata? Vamos perguntar para as pessoas depois. Você conhece, Cacau? Tortilha de batata? Aqui as pessoas comem tortilha de batata? Não é comum, não. É mais você espanhol. Sabe fazer? Tá vendo? Eu vou fazer para ti uma. Hoje a gente pesquisou, não? O Dia Internacional da Tortilha de Batata. Começou, eu escrevi aqui, ó, tenho aqui todos os dados da tortilha de batata. Peraí, que eu vou pesquisar, porque na Espanha foi inventado em 1798, né? Um espanhol que aí, naquela época,
não, de muita necessidade, era uma comida muito rápida. E barata. E barata, principalmente, né? E aí se iniciou, né? Com o Dia Internacional da Tortilha de Batata, que a batata, além disso, não vem da Europa, né? Eles têm que pegar a batata da América, porque a batata é originária da América. É mesmo? É mesmo, sim. E aí se fez como a comida mais famosa de lá, da Espanha mesmo. Hoje é a comida mais famosa. Sabe qual foi? Na Espanha se fez e juntaram para fazer a tortilha mais grande. Quantos metros tinha? Fala aí. Uma tortilha mais grande. A maior tortilha de batata. É? Um pouquinho menos, 5 metros. Mas 5 metros já é muito. 5 metros de batata. Com não sei quantos ovos. Não sei quantos não pode falar. Não Chuta. Chuta. Tem que ser aqui, jornalismo de primeira. Quantos ovos? Eu coloco... Eram como uns 40... Lembro que uns... Eu coloco 5 ovos... Nossa. 5 ovos numa frigideira. Pequena. Uma frigideira. Eram uns 48 mil. Chutando, né? Chutando. 48 mil ovos. Chutando que eram uns 48 mil ovos. Não é possível. Imagina 5 metros. Não, acho que é muito. 40 mil ovos. 5 metros? Não. Tá, mas você fez pesquisa. Eram 5 metros, foi a tortilha mais grande, eram uns 48 mil ovos, não sei quantas batatas. Nossa. Pesava. É Nossa. muito ovo. É grande, gente. Muito ovo. Vai descascar essas batatas, vai. Nossa. E aí a pergunta é, você faz tortilha de batata com quê? Você faz com cebola ou não se faz com cebola? Eu faço. Faço com meia cebola, 3 batatas grandes, 2 dentes de Lá alho, na 5 Espanha ovos. é muito difícil achar com cebola. Você sabia que isso foi depois uma variação? Nossa, Argentina, pelo menos. Sabe como eu faço às vezes? Minha avó fazia assim, babê, se chama. Quando deixa o ovo cair assim. Mas na Espanha se faz bem sequinha, seca. E você coloca em cima de pão. É mesmo? É mesmo. Olha aí, que viajada você. Tá vendo? Incrível. E hoje também é o Dia Internacional do DJ. É sério? É. Que É músico ou não é músico o DJ? O DJ é músico. É músico. Eu acho que sim, um criativo, né? Tipo, estar escutando e misturando. Bom, para quem é músico, diz que o Vai DJ dizer não é que não é músico, músico. né? É? Não vou entrar nessa polêmica. Eu vou entrar Mas na polêmica vai sim. chegando. Eu acho que é músico no sentido... Um criativo seria, criativo musical. Um criativo. Nossa, o carnaval continua. Olha, Tá chegando alguma coisa aí. tá chegando alguma coisa. Você convidou mais alguém, Sofia? Eu convidei, trouxe todo mundo do Capão. Tá chegando o batuque do Capão. Do Capão E que tá festejamos também essa semana foi o Dia Ontem Internacional da foi- Mulher. Parabéns a todas as mulheres que estão escutando. Parabéns. Muito feliz dia, o dia 8 de março. Que se festeja, se comemora. Você comemora o Dia da O Mulher. Dia Na verdade, Internacional a da gente Mulher. não deveria nem comemorar, né? Porque começou sendo uma luta. Mas faz parte, né? Faz parte. Comemorar. Quem não comemora, esquece. Você acha que ainda tem discriminação da mulher? Hoje em dia, ano 2023? Com certeza. Não tem igualdade, né? Não? Eu ganho mais do que você na rádio, né? Eu ganho mais do que você na rádio. Você ganha só seguidores. Porque dinheiro... Não, mas com certeza. O mesmo posto de trabalho, né? O homem, não pelo sei, geral... deveríamos perguntar para mulheres. Temos aqui uma arquitecta, né? Ela poderia, né, falar também sobre se ainda tem, não, aquelas diferenças entre um homem e uma mulher para fazer um trabalho. Se chama mais um homem, se chama mais uma mulher. Eu acho que hoje as mulheres já ganharam depoimento. Não. muito espaço, né? Mas é uma luta que começou no 1857. Sim, Uma luta das mulheres que trabalhavam nas fábricas textis sim. de Estados Unidos e uns anos depois foi aprovado por unanimidade Hoje? o Dia difícil Internacional e a igualdade para homens e mulheres, que ainda hoje não conseguimos colocar em prática, né? Sei lá, não sei. Você que acha, Cacau? Há diferença entre o homem e a mulher Sim. em matéria de salário?
Não sei, você acha que ainda tem aquela diferença ou que já a gente conseguiu, né, um equilíbrio? Não grotesca, mas ainda existe. Sim. Em certos setores existe. Né? O machismo, vamos dizer, se o patrão é um homem, Sim. ele tende a pagar melhor os outros homens. Né? Quando é mulher, a mulher normalmente iguala. Se ela é patroa, é a dona do negócio, ela iguala. Sim. Mas o homem sempre tem a tendência de valorizar mais os homens. Isso é uma verdade. E também no dia a dia, né? Mas eu acho que também é cultural, né? Tipo, o lugar que está se colocando a mulher. Tem muitos homens que ainda deixam, né, os espaços da casa e da vida cotidiana para a mulher, mas tem muitos homens que também estão se colocando naquele lugar. É uma coisa também da cultura da criação, né? Que também. Muitas mulheres têm essa coisa que foi criada para ser mulher, para ser submissa ao homem. Sim. Há ainda segmentos que criam dessa forma. Sim. E a gente, infelizmente, é obrigado a ainda viver com essa realidade delas, né? Sim. Eu estive na cultura árabe e elas são totalmente submissas aos homens. Isso sim. Né? Outras culturas não. Outras culturas aí, total. Eu acho também que é muito cultural, mas que as mulheres pouco a pouco já estão, né, se colocando, chegando a lugares de poder. Tipo, antes na política não tinha tantas mulheres e agora tem. Tem muitos casos nos últimos anos de presidenta mulher. No mesmo melhor qualidade, né? De melhor qualidade. E nos esportes também, né? Várias equipes de mulheres de futebol, por exemplo, né? De hóquei, sei lá, tipo, já estão tendo, no skate, né? mesmo, né? As mulheres no skate mesmo, no surf também, né? A gente está mostrando aquele lugar de igualdade, não sei se igualdade, né? Mas, tipo, que já não é aquela coisa de que o homem tem mais força que a mulher. Eu acho que isso já não tem. Já somos seres humanos e cada um pode chegar com muito esforço, com muito trabalho, com muita vontade, com muito, né, treino também, aos mesmos pontos. Né? Mas, enfim, é cultura. É a evolução do mundo. E a evolução do mundo, total. Isso aí. Vai, Santi, sim. Sim, você já teve alguma situação que você se sentiu diminuída? Não, que eu lembro não, porque na verdade que minhas atividades, por exemplo, no circo, que eu treinei muito tempo circo, é muito igual. Não tem nada a ver, tipo, muito igual. Muitos homens fazendo tecido, trapézio, e eu sempre trabalhei na escola, então a escola também, acho que um pouco era meio no contrário, né, que sempre a professora era mais mulher, e às vezes tinha meio aquela diferença com os homens. Quando eu comecei a estudar para ser professora de criança pequena, tipo de creche, lá na Argentina, tinha várias famílias e várias mães que elas não queriam, não aceitavam o homem como professor, por aquela questão de acompanhar no banheiro, queriam que era totalmente o contrário, né, na minha profissão. Por isso que eu não teve tanta essa experiência, graças a Deus, né? Tá certo, é assim que tem que ser, né? Assim que a gente deveria estar mas acostumado. Mas é o que o Cacau falou, tipo, ou é cultural ou também tem a ver muito com a profissão, né? Eu não sei, tem profissões que são muito mais separativas, né? Entre um gênero e outro. Na minha, não. Aqui já vi pedreiras, é raro, mas tem babá, homem. Babá homem? Não, nunca vi. Mas pode ser, por que não? Não, pode ser. Mas aí que acontece, aí já vem a parte do receio, né? Eu te falei, né? Do professor, receio. Um babá homem, eu acho que cria um certo rechaço, né? Mas tudo bem. Sim, essa questão da confiança de que um homem pode, né, ter aquele cuidado igual que uma mulher. Então, no caso contrário, também tem. Com certeza. Em todas as casas, as mulheres reclamam que os homens não têm o mesmo cuidado, né? Eu, por exemplo, não tenho o mesmo cuidado que minha esposa, né? Ela tem um cuidado excepcional do filho. Sim. Ela tem esse conhecimento dos medicamentos, dos cuidados. E o homem, pelo geral, tem
Mas o homem pode aprender. Essa Todos somos falência. seres humanos iguais e cada um pode aprender igual, né? A cuidar um de outro e dos pequenos. E a gente foi criada assim. Total. Perfeito, perfeito. Então, comemorando, já estamos aqui com o Cacau Walter, que está aqui para conversarmos sobre espiritualidade, com um tema fantástico hoje. E como hoje é a semana do Dia da Mulher, vamos ter toda uma programação musical de mulheres. Ótimo. Vamos muito começar com a rainha do soul, Aretha Franklin, com a música Respect. bem. Respeite. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for a little respect. Conversando aqui com Walter, o senhor Cacau. Estamos conversando sobre as tortilhas, né? Passando as dicas. Eu não sabia que era chefe de cozinha, super interessante, né? Quem? Ah, é? Não escutei. Estava aqui preparando outra coisa. Você perdendo uma conversa muito Olha. interessante. Ele é chefe de cozinha, cara. É Também. bom saber. Bom saber, E aí né? perguntei se ele já tinha, né, trabalhado disso, ele estava explicando sua história, de que são muitas horas, é muito trabalho, é verdade mesmo, né? Ele se formou lá no Rio de Janeiro. Eu me formei pelo Senac, no Rio de Janeiro. Uau! Né? E eu acho também bonito para a profissão. Quem já Muito. conheceu o Senac aqui da Bahia, ali do Pelourinho, Sim. né? São coisas fantásticas que as pessoas às vezes ficam sem perspectiva do que fazer Sim, na vida. sim. E a própria cozinha, ser um maître, né? Um bom garçom, você ser um cozinheiro, são profissões nobres, Total. muito bonitas. Bonita, sim. Sim, mas é isso, ele falava que isso é um trabalho muito... que Cobra muito da pessoa. cobra muito da pessoa, A pessoa são tem que muitas ser muito horas. dedicado para Total. ser o chefe de cozinha, realmente o chefe de cozinha. Porque você tem pouco tempo para você. Total. São quase 24/7, né? Quando você trabalha em restaurantes assim, tem um primo que ele é chefe de cozinha. E é foda, né? O dia inteiro, mas eles ganham muito bem. Não, o Quando salário você é chega muito naqueles, né, lugares, hotéis, salário o salário é muito muito bom, muito bom. É trabalhoso, mas como que depois a recompensa é boa, não é como outros trabalhos que você quizás... Eu julgo assim, o chefe de cozinha, acho que a gratificação é fazer uma boa comida. Ele pode até ganhar bem, mas total. é fazer uma boa comida. Ele vê a pessoa olhar ali com cheiro, né, com visual. Nossa, e agora tem toda a uma pessoa coisa degustar, estética dos pratos. estética, Que eu não sei se isso né? também ensina, né, na profissão, mas tudo, como né? eu acho tão bonito, né? Apresentar o prato. Apresentar o prato é tão uma lindo. coisa maravilhosa. E a gente vê coisas Como eu tão gosto de artísticas, comer. né? Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu nunca fui de apresentar muito bom os pratos. Os pratos são bons. Dizem que são gostosos, mas a apresentação tá mais ou menos aí, mais ou menos. Mas enfim, tudo faz parte da arte, né? De cada profissão. Né? Mas enfim, estamos conversando. O Cacau trouxe um assunto bem interessante, né? Que é a causa e efeito. O que seria a causa e efeito? Espiritualmente falando, a gente fala assim, o espírito nasceu para evoluir. Então quando você pega causa e efeito, a gente fala assim, quando a gente morre, ou como falamos na semana passada, né, quando a gente desencarna, eu morro, né, a minha alma vai para o céu ou para o inferno? E aí dentro da doutrina espírita vai falar assim, céu e inferno, o que é o céu e inferno? Causa e efeito. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Se eu sou uma pessoa ruim, eu vou para o inferno. E aí vem algumas causas que a gente fala assim, por que a causa e o efeito? Aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, pode causar à minha frente, mais adiante, eu estar no patamar mais elevado ou menos elevado. Causa e efeito. E muitas pessoas não entendem que fazer o mal é um mal que vai fazer um efeito negativo para você mais à frente. Então, causa e efeito. Vamos colocar assim, para quem entende no processo de reencarnação, você diz assim, porque uma criança nasce com o problema de efizema pulmonar. Causa e efeito. Eu creio que esta criança, Sim. numa outra encarnação, ele foi um fumante, né, compulsivo, aquele que não conseguia deixar o cigarro fora da boca. Aí fala assim, ele morreu.
E aí, quando ele reencarna, numa outra vida, ele vem com enfisema pulmonar, logo de infância. Isso é causa e efeito. Então, causa e efeito é de várias vidas, não é De só várias nesta vidas, vida. É o né? que você Não faz só- nessa, que depois vai reencarnar e vai ter alguma outra... Uma outra consequência. Vamos Consequência. colocar, como você falou assim, nessa própria vida. Sim, Né? Se eu pego, quando criança, eu tenho uma queda, sim, vamos colocar assim, eu caí por uma coisa que eu fiz de ruim, uma fuga, alguma coisa, e eu caio e quebro uma perna. sim. E mais tarde, vamos dizer, com uma certa idade, eu venho ter que amputar essa perna. Para aquele mal que eu cometi numa fuga, numa brincadeira mal feita lá atrás. Aí aquilo passa, mais adiante, com uma certa idade, eu crio um câncer através daquele ato que eu cometi lá atrás. Daí, na própria jornada que eu estou aqui na Terra, pode também me causar esse causa e efeito. Claro. Uma das coisas mais comuns que a gente fala de causa e efeito, vamos dizer, a maledicência. Eu falar mal do outro, eu fazer uma coisa ruim para o outro. Sim, Por exemplo, a gente fala assim, eu estou trabalhando no emprego e eu falo, Santiago roubou alguma coisa e todo mundo acredita. Aquilo pode levar Santiago a perder o emprego. Claro. A Santiago às vezes comete um suicídio. Isso Opa. é uma causa que mais tarde pode não acontecer nada comigo hoje, mas espiritualmente isso causa uma causa negativa para você, ou nesta própria encarnação ou numa Ou na outra outra. encarnação. isso tem a ver, estou lembrando da conversa da vez passada, que a gente falou sobre o karma. Tem, karma. Tem a ver com isso, né? Com São ações são que ações vão e se juntando. reações. Essas ações a gente vai juntando, podem ser benéficas ou maléficas. Isso, não somente uma coisa negativa, Sim. também pode ser uma causa e pode ser causa e efeito positivo. Positivo, Tipo, se eu pode. fa- Porque eu eu vou faço- dar o exemplo do positivo. Sim. Né? Você sempre faz o bem. Sim, Aí você tem uma pessoa na rua que você ajuda. Mais tarde essa pessoa pode se tornar uma pessoa que é rica, a pessoa trabalhou, ganhou vida, né? Se tornou uma pessoa de sucesso. Essa pessoa você pode vir a precisar e aquela pessoa reconhecer que você ajudou ela lá atrás. Sim. E aí a pessoa vir te ajudar. Isso é benefício, claro. né? Causa e efeito. Tem um filme, né, que se chama Causa e Efeito ou não? Eu acho que Um tem filme isso, não me de... Um filme... não, Corrente de Favores se chama. Você já assistiu? Mas tem um filme também, Causa e Efeito. Ah, sim. Não, Efeito Borboleta. Não é esse? Não. É outra coisa. Tem, Mas tem um... tem um filme espírita que ele realmente chama Causa e Efeito. Tem. Depois eu passo para Santiago. Tem. Aí, passa. se não me falha a memória, é um pai que perde um filho e tem toda uma consequência em cima disso, da história, né? Da causa e efeito. Né? Porque o pai também era uma pessoa ruim, né? E depois ele se torna uma pessoa boa. Né? Muda de atitude, vamos dizer assim. Muda de atitude. Tudo, né? Estamos todos conectados aqui. Essa é a premissa, né? Que estamos todos na mesma matrix e a gente, o que a gente faz repercute nos outros e nós mesmos, né? Com certeza. Isso tem, sim, pode falar. Não, que justo hoje foi ontem, tem uma amiga que ela me mandou sabe aqueles reels, né? Tipo um reel do Instagram, era muito interessante, era uma mulher muçulmana, que ela contava toda uma história de como ela, quando estava tipo andando na rua, sempre olhava uma mulher que estava sentada e ela decidiu levar um prato de comida, uma coisa muito simples, entendeu? Tipo, então ela chegava na casa, preparava uma marmita e começou a dar para ela, né? Aí foram passando como uns 4 anos. Essa mulher fez um vídeo assim, ao vivo, contando essa história. E todo dia ela ia e levava um prato de comida. Um prato de comida que a gente fala, gente, é só um prato de comida. Eu só estava dando isso, né? Passou um tempo, não sei o quê, passaram 4 anos. E aí essa mulher, acho que teve que viajar. Então, ela tinha o contato de outro cara, que era o que preparava as marmitas. Dava dinheiro para esse cara para levar para essa senhora que estava na rua. E um dia esse cara devolveu o dinheiro para a mulher e falou, essa mulher já não está mais na rua. E aí, mas tinham deixado uma carta para ela. Aí ela recebe essa carta e era a filha dela, da mulher que estava na rua, que a filha contava que a mãe tinha pegado uma doença, que a mãe tinha falecido, mas que a mãe sempre falava para a filha daquela mulher muçulmana que deu comida, que graças a essa comida
a mulher conseguiu se separar do marido, que o marido batia nela, que era apanhada por ela, que graças a essa comida ela conseguiu sustentar os filhos e conseguiu sair dessa situação e que, me arrepio porque foi muito forte. E ela o que fala é tipo, gente, era só um prato de comida e ela tinha mudado muito a vida dessa senhora. Essa senhora depois faleceu, né? O prato de Mas- comida dava a condição dela se afastar do mantenedor dela, que mais era agressivo, né? Exatamente. E aí isso me lembrou agora, não? Dessa história que eu pensei, nossa, a gente quizás às vezes pensa que é uma coisa muito simples, e essa causa e efeito pode mudar a vida inteira de uma pessoa, sem saber. Há fatos na vida que às vezes a gente só vai compreender realmente no longo, No longo da tempo. história, né, do tempo. Sim. Porque às vezes você não consegue perceber a grandeza do... A gente vai falar assim, da caridade, de você ajudar o outro. Sim. Às vezes você no momento, durante a vida, você não consegue entender. Às vezes dura tempo, e você vai entender, eu fiz o bem, né? Aquela persistência que é uma coisa simples, aí você vai perceber que ela não é uma grandeza. Na grandeza, total. E o mesmo com a coisa ruim, né? Né? Como você falou, quizás às vezes pensa, é uma besteirinha, né? Falar mal, fazer uma coisinha assim, mas não, é grande. Pode ter consequências piores. Às vezes a pessoa fala assim, que você passa num estabelecimento que vende refeição ou vende um pão, uma padaria. Sim. E tem a pessoa do lado de fora necessitando. Se às vezes se você chega e doa o pão, às vezes aquela pessoa está dependendo de trabalhar, mas às vezes ela não tem força. Então às vezes Claro. quando você, né, dá aquele pão, ela consegue ir para a rua e trabalhar ou catando lata, ou catando papelão, que às vezes ela quer fazer isso, mas nem força tem. Né? Então quando você ajuda, dá essa possibilidade, a pessoa começa a crescer através disso. Né? Não fica revoltada com o mundo, acha quem ajude, né? Claro. E que muitas vezes a pessoa também se torna uma pessoa, vamos colocar assim, marginalizada, porque ela não encontra apoio nenhum. Né? Não só financeiro, como às vezes o apoio afetivo, o apoio moral. Né? Sim. Então, faz parte da nossa caminhada também, evoluir. Os pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quantas vezes a gente passa e não para olhar, para ajudar. E isso aí que faz parte da humanidade, né? Humanidade. E me diz uma coisa, a lei da revisão das penas, é isso que a gente estava conversando ou é diferente? Revisão das penas, que a gente sempre coloca para as pessoas entender que morreu não acabou. Porque algumas pessoas colocam que a gente morre e acaba. Né? Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não descansa não, né? Não Mas- pode descansar em paz. Peraí, antes de continuar com Existe isso, inferno e o céu? isso que eu queria saber. Tá vendo? Li sua Obrigado. mente. Queria Tá saber vendo? Existe o céu e o inferno para a espiritualidade ou não? Ou Dentro da existe um universo tudo igual? Dentro da doutrina espírita tem lá o céu e o inferno. Mas o que é o céu e o inferno? A gente um diz estado- que existe o umbral. Umbral? Umbral. Dentro da doutrina espírita. O que é o umbral? Seria inferno, entre aspas, Entre para aspas. aqueles espíritos que foram ruins, vai para o umbral. O inferno. E aqueles que foram bonzinhos, vai para o céu. Mas dentro disso a gente fala assim, tem categorias. Se eu sou meio ruim, eu tenho que ir também lá para baixo, junto com todo mundo? Não. Se eu sou muito bom, eu vou lá para cima. Mas se eu sou só meio bom, eu já alcancei isso. Aí quando a gente fala em revisão de penas, é porque a gente fala assim, todo espírito, Deus soberano, ele é bom, ele não é ruim. Agora ele não pode botar todo mundo dentro de uma mesma panela. Todo mundo que é ruim numa mesma panela, todo mundo que é bom dentro de uma mesma panela. Ao grau aí de evolução de cada um. Então, se eu tenho uma pena, se eu fui muito ruim, matei, esfolei, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu vou para esse dito inferno, que o inferno é meu. Não é do meu amigo que está do meu lado, é o meu inferno. Então, mas se a partir daí eu realmente me arrependo verdadeiramente, mesmo que eu esteja nesse inferno, eu tenho a possibilidade de começar a avançar, Se redimir. dentro da vida, a me redimir. E aí eu também, só porque eu me arrependi, eu vou também dar esse salto e vou Não, pro céu? não. Não, eu tenho que vir galgando, né, de Aos passo poucos. a passo, essa minha volta ao céu. Então, Mas essa existe volta céus. se faz na Terra, né? Não, isso pode ser feito em reencarnações na Terra ou pode ser no mundo espiritual também. Pode Essa ser é no a mundo velo- espiritual? Pode evoluir no mundo espiritual. Que aí muitas vezes eu falo assim, para eu me preparar para vir para a Terra, às vezes eu preciso de um tempo, né? E isso eu vou estudando lá
também no mundo espiritual, me preparando para esse retorno à Terra, que são passos também que eu vou conquistando, né? Vou, volto, porque a gente fala assim, é como a casca grossa, né? Conforme eu vou sendo ruim, eu vou adquirindo uma casca grossa dentro de mim, sobre mim. Conforme eu vou evoluindo, eu vou soltando essa casca grossa. Aham. E aí a gente vai pela escola, né? Vamos botar pela escola comum aqui, quando a gente entra no C, no A, no B. Sim. E aí vou para a primeira série, para a segunda série. Tem aluno que ele estaciona. E tem aluno que ele é tão rebelde que às vezes ele é expulso da escola. Sim. Mas isso não quer dizer que ele nunca mais vai ter oportunidade de voltar a estudar. Às vezes leva muito tempo. Às vezes até ele recluso Muitas tem oportunidade de reencarnações. estudar. Claro. Né? Mesmo que ele esteja preso, né? Uma pessoa muito ruim, foi preso, mas ele lá dentro da prisão, ele também tem um direito a estudar. E às vezes a pessoa começa a ver que ele teve um atraso na vida dele pelas ações dele. Então, o karma, né? Então ele começa a rever e isso começa realmente a entender que mais vale ele ser bom e se redimir Claro. verdadeiramente e galgar. E aí vem essa lei das penas, revisão das penas. Todas as minhas penas podem ser revistas. São revistas por quem? O Pai é Deus. Ah, tá. Né? É o nosso... Sou o maior, né? O Pai mas a gente fala Deus. assim, essa revisão de penas, quem vai ser esse juiz, sou eu mesmo. É a pessoa mesma, É. porque a gente vai aprendendo e tem que A ser... gente está conversando tá falando da justiça divina. Justiça Não, divina. faz Que fala parte. assim, que a justiça divina fazer. A justiça está dentro de eu mesmo. Claro, Que eu total. sei que eu machuquei Sofia. Uhum. E se eu quero ser uma pessoa boa, eu jamais vou poder chegar e falar assim, poxa, eu tenho aquela dívida com Sofia, eu vou chegar para ela, eu vou consertar um braço dela que eu quebrei? Eu não, mas eu posso ser um médico e consertar vários braços. Aham, Claro. Eu estou revendo minha Ele minha está dívida, através Tá de... devolvendo, tá de uma- devolvendo aí o... né? Eu já entendi, eu sei que eu errei Claro. com ela, eu falei assim, poxa, eu não tenho mais condições de consertar o braço dela. Claro. E como eu tenho essa série de reencarnações, idas e vindas, eu falei assim, eu vou ser médico. Eu vou ser médico e vou consertar vários braços para ver se eu consigo me redimir Claro. desse braço que eu quebrei. Então, uma das coisas... Porque na vez passada, né, que eu perguntei para como era o nome da... Silmara? Para Silmara, desculpa. Como que nosso passo pela Terra, então, tipo, seria como, vou falar de entre aspas, castigo, né? Dizem que estar mais na Terra, porque quem tem uma alma pura se leva rápido, né? A Quanto gente mais fala assim, tempo fico é aqui, um porque eu tenho que castigo. curar muitas coisas. A gente fala assim, Castigo entre não chega a aspas, ser falei. castigo É. dentro da nossa mente. Sim. O que eu falo é uma revisão de pena. Claro. Né? Eu estar aqui na Terra é uma possibilidade de eu me reabilitar, né, diante daqueles erros que eu cometi. Então não é castigo, é salvação. Não, então por isso eu falei entre aspas, essa coisa de sentir, nossa, então eu volto atrás, porque a Terra é como, sabe, eu escutei várias vezes essa palavra, tipo, uma universidade, né, que tem a alma, o corpo para ir estudando e passando, porque na verdade quando você já vai se elevando espiritualmente, né, já, né, como que já... Não precisa encarnar. Não precisa encarnar, sim. O processo é longo. Processo O longo. processo é longo. Tá vendo? O processo é Não, longo. eu sei, mas eu entendo isso, É. tipo, outra vez na Terra, porque é difícil, né? Tipo, Olha, que a gente diz... Nossa vida na Terra. O egoísmo, quando a gente entende o egoísmo, sim, né, cada vez que a gente vai estudando mais, entendendo mais, fala assim, estou muito longe. é muito longe. Porque eu sou egoísta. Total, eu também, Né? Eu sou egoísta, então estou ainda num patamar muito distante para eu chegar a um espírito totalmente livre. Né? Quando eu ainda olho para minha filha, que está com 31 anos, eu ainda acho que é minha. claro. Eu ainda sou egoísta. Ainda é egoísta, claro. Né? De uma forma ou de outra, eu falo assim, eu ainda não me livrei disso. Né? A gente fala assim, se eu tenho um pai, uma mãe, ainda é meu. Claro. Muita coisa para trabalhar, né? Muito coisa pra detalhe trabalhar. pequeno, que às vezes a gente, na rotina, o problema é a rotina, e você esquece, depois foca de novo, depois você esquece, foca Porque de quando novo. acontece qualquer coisa com as pessoas que a gente ama, e a gente vai, uma hora dessa, a gente vai saber o que é o amor, né? Nessa mesquinhez que a gente Nossa, tem. isso é muito interessante Então, quando eu falar. amo, eu digo que isso é meu. E se você machuca aquilo que é meu, e isso ainda me dói, me fere, é porque eu ainda estou muito pequeno. Às vezes eu não entendo que é evolução para o outro espírito.
né? Eu me chateio, fico zangado, né? E aí a gente vai entender mais tarde. Mas a questão do amor incondicional, né? Que se fala. Você chega num momento a esse ponto? Tem, a evolução te leva a esse. A evolução te leva a isso sim. Porque quando eu entendo que eu amo e que certas dores você tem que passar, não é fácil. Não. Não é muito fácil. Certeza que não é fácil. Né? Que eu falo assim, quando eu entendo que o espírito vem em processo evolutivo, suas causas e seus defeitos, Sim. né? E que você tá ali para depurar, aí eu vou entender que eu posso até sentir um pouco, mas eu deixo que você, claro que eu não vou deixar de te abraçar, de te confortar, mas eu entender que aquele processo é uma necessidade sua, né? E às vezes o processo é coletivo, né? Como Dores assim? coletivas. Ah, claro. Né? O que seria? Dores coletivas. Dores De coletivas. um grupo. De um uma grupo, família. de Né? uma comunidade, Também né? os processos seletivos, coletivos, né? De depuração. E fazendo um parênteses aqui sobre as reencarnações, quando uma pessoa, por exemplo, machuca, né, a outra pessoa, esses dois espíritos tendem a reencarnar juntos ou próximos ou não sempre? Na sua maioria teria que reencarnar, porque a gente fala assim, o melhor processo para você aprender eu não sei se você já ouviu falar do véu do esquecimento. Do? Véu do esquecimento. Já ouviu falar? Não. Cada vez que a gente reencarna, esquece O processo que está vivendo ali. Ah, sim? Santiago matou Sofia numa outra encarnação. Sim. Aí tá Onessa. Santiago e Sofia agora. Às vezes fica um sentimentozinho de alguma coisa. Eu não vou com a cara de Santiago, não sei porquê. Mas quando você consegue esse processo, principalmente família, meu irmão não gosta de mim, minha irmã não gosta de mim, a gente só vive brigando. Por que foi verdade. colocado junto? É verdade. Processo do amor. O processo do amor tende a reformar isso. Que às vezes você não está aturando, mas louco acaba isso. de alguma forma falando assim, eu sou obrigado a viver com Santiago. É o processo do amor que transforma. Muitas vezes vai ser um vizinho, pode ser um Seu patrão, chefe, né? pode ser um patrão, Patrão. Você está ligado àquela pessoa de alguma forma durante esse processo reencarnatório. Claro. Para a evolução. Pode ser mãe, pai, pai, filho. Isso para transformação dessa coisa de que eu machuquei na outra vida. De que a gente fala assim... Mas não sabe, ninguém sabe se foi eu ou foi outra Não foi pessoa, outra né? pessoa, né? Algo Esse é o aconteceu véu do entre... esquecimento. É porque essa é a vantagem. Ah, Vem junto vem para poder junto. resolver. Você pode até achar que tem alguma coisa ali escondida, mas você aceita. Claro, né? entendi. E que nós falamos assim, se eu matei ele com a facada, Sim, ele está ali próximo de mim, mas não é que eu tenha que lembrar e pedir desculpa a Santiago, porque eu fiz um mal. E se eu lembro e peço desculpas a Santiago, mas posso fazer com outra pessoa. Então eu não fazer mais aquilo com ninguém, isso é um salto evolutivo. Uhum. Faz parte da evolução. Ele está ali do lado que é para vocês se entenderem. claro. Né? Que às vezes a facada também não foi barata, que às vezes o Santiago provocou até... Tá que vendo? desse- Com que certeza desse a foi facada. assim, Santiago. Você provocou. Né? Será? Provocou. Será? E aí Ó. vamos para Não, o mas próximo isso- passo. Claro. Muito bom, muito bom. Vamos passar uma difícil, musiquinha, já voltamos. Vamos Vou escutar refletir uma agora na música pausa. muito boa. Hã? De Jânia França. Conhece Jânia França? Já vai Jânia? conhecer. Baiana, Jânia. nascida em Salvador, morando em Rio de Janeiro. Vamos escutar e já voltamos com Cacau rapidinho, que tem mais coisas interessantes para falar. Rapidinho. Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundo só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaiô. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, corta é pouco, o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Por que tu me chama se não me conhece?
é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azonodô, Ajaiu. Palavra velha, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco, o corte é fundo. E quem estanca chaga o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão infundo. Por que tu me chama se não me conhece? Não me conhece. Por quê? Tu me chama se não me conhece. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia. Siga-nos no Instagram, @radio.eureka. Estamos um papo super interessante. Se eu tivesse gravado tudo que a Sofia estava contando. Não, mas vou fazer Tirando a curiosidade. Vou fazer só uma pergunta assim. Técnica. X. Se a pessoa que fez uma maldade, né? E depois passa o tempo por outra causa, teve uma doença, sei lá, né? Se essa pessoa não vai pedir desculpa, mesmo assim está, como você falou, A dívida dele a foi dívida dele, porque aniquilada. você falou, tá, teve uma doença que estaria equiparando com aquele erro, mas se a pessoa não sente que essa doença tem a ver, ou não vai até a primeira pessoa pedir desculpa, Você sabe o é mesmo arrependimento? isso. O arrependimento é profundo que eu não preciso nem pedir desculpa a ele. Não, é O sério? arrependimento é tão grande que ele Mas fala, precisa ter, porque o se essa pessoa arrependimento- não tem aquela... Vamos dizer, Santiago, eu dei o tiro em Santiago. Sim. Nossa, só me matam hoje no programa. Porque eu não Aqui posso hoje falar você do morreu vizinho. 5 Eu não vezes, posso já é falar um do gato. vizinho. Eu não posso falar do vizinho. Não, fala dele. Vai. Então, Brincadeira. se eu mato Santiago, mas meu arrependimento é profundo, né? Santiago já talvez tenha até um pouco de rancor ainda, de mim tenha raiva ainda, Sim. lembro disso. Mas o meu arrependimento é tão grande que eu dentro de mim eu falo assim, eu vou ter que de alguma forma rever isso. Sim. E aí me acontece de alguém me dar um tiro ou uma Claro. bala perdida. Bala perdida, aí Uma tá. bala perdida. Que aí não cai ninguém na Exato, culpa. tá. E eu levei, porque meu arrependimento foi tão grande que isso bateu lá em cima, Aham. no céu, vamos dizer. Bateu lá em cima, entenderam o recado, que eu não preciso nem pedir perdão a ele, porque essa atitude minha para com ele vai acontecer com mais ninguém. Tá, mas você Eu preciso precisa me se livrar. arrepender. Eu preciso me livrar Com ele mesmo. Pelo menos. dessa atitude, Aí tá. desse ato meu de fazer isso. E que Ele a co- foi instrumento para o meu melhoramento. Apesar de eu ter dado o tiro dele, Entendi. mas aí ele foi instrumento para o meu melhoramento. Mas agora Mas o que acontece se você não se arrepende? Você Quando- pega um tiro do outro, Continua.
Reencarna. Porque a vida te devolveu isso, ou pegou um Mas celular eu não e me arrependi. você nunca se arrependeu. Vou para outra que é a nossa Vá casa para dele. outra, vá para outra e vá para outra. Agora, esse véu do esquecimento só serve para encarnados. É, Porque o espírito continua continua lembrando. continua. Por isso que tem os Ele espíritos em espírito- obsessores, você falou? Isso. Então tem esse aí. Isso. Tem- Continua. aí, dependendo do grau Você de... me matou, mas eu vou ficar aí Ah, o com que essa eu falei mágoa semana com passada você. foi- do outro lado te cutucando. Causa e efeito. Uhum, Se tem cobrador, é porque tem dívida. uhum. E né? como faz para... Ah, bueno, eu perguntei a mesma O coisa para arrependimento. Guimara. Não, mas você não sabe, eu não sei, tipo, se eu tenho um obsessor, eu não sei o que fiz para ele, porque sei lá que vida, sei lá que momento. melhor não saber. Melhor eu melhorar. E como... É, claro, né? Aí tá. Melhor O não segredo saber. é esse. Olha, O essa segredo é resposta melhorar forte, sempre. né? Ir Melhor não evoluindo saber. sempre. Melhor Cara, não saber. mas- Porque mas- senão eu vou querer eu saber que a gente fala, aí fala assim, eu já sei. Ele não gosta de mim porque eu roubei a caneta dele. Sim. Aí você vai chegar pra ele e falar assim, eu vim querer, mesmo ele já morto, né? Você fala assim, não, eu vim te devolver a caneta. O que adianta? Você pode pegar e tirar a caneta de outro. É melhor você não querer mais tirar a caneta de ninguém. Não, Eu evoluí. entendi o que você falou. Aqui estão levando caneta. Tá vendo? É sua mulher. Tá roubando caneta. Tá. Né? Eu Entendi. entendi que eu não preciso mais nem pedir nem perdão porque eu tirei a caneta dele. Mas eu não quero mais tirar a caneta de ninguém, porque eu já vi que esse ato meu de tirar a caneta me traz esses efeitos futuros de perseguições, de obsessões. Claro. Aí fala assim, por que ele me fez? Se há cobrador, porque há dívida. Qual foi a dívida? Qual foi? Eu gostaria Eu de não saber. quero saber. Eu- Eu tenho que moralmente mudar as minhas atitudes, que a algum ponto essas minhas atitudes é que está me levando a ter essa influência negativa na minha vida. Mas pode ser que a pessoa não saiba. Alguma coisa Porque às negativa vezes- eu faço. Será que a gente não... E aí eu vou rever todos os meus pontos. Tem que rever São todos, atitudes pequenos. morais, são Claro. atitudes do meu dia a dia. Às vezes as pessoas me veem do lado de fora uma ótima pessoa, mas às vezes sou um mau pai, Claro, sou um mau marido, claro. Entendi. sou um Entendi. mau patrão. Claro. Meus amigos me adoram, mas meus funcionários querem me garguelar. É. Por quê? Por quê? Entendi. Não. É. Então todas as minhas atitudes eu tenho que começar a rever. Em algum ponto eu estou falhando. Mas pode ser que a pessoa não tenha consciência, quizás você não faz isso com consciência. Então, por isso eu acho que seria bom a gente saber, né? Ou não. Saber? É melhor não saber. Você tem que evoluir, Sofia. Não precisa Não. saber. Não, para, eu sei, mas... Você não quizás a pode gente- se a pular gente- terceiro grau. A gente não é Terceiro. perfeita, a gente vai fazendo ações que não percebe que estão fazendo mal. Olha, Por exemplo, você não deixa sabe eu- ou não. Deixa eu colocar para você essa coisa do deixa eu saber. Sim, Você nessa própria encarnação, você é uma pessoa que trabalha no banco. sim, E esse banco, por falcatruas, por maledicência, as pessoas, né, o banco, ou uma pessoa num banco, né, o investidor trai, rouba uma pessoa, que a pessoa vai à falência e se suicida. Muitas vezes você vai achar que não fez um mal tão grande para que ele se suicidasse. Você só tirou um dinheiro dele, na sua mente. claro. Mas aquilo vai ficar te corroendo. Vai ficar te corroendo. Aí tem uma hora que a ficha cai. Claro. O que é que eu tenho que começar a fazer para mudar essa minha atitude de financeiramente eu usurpar o dinheiro dos outros? Sim. Aí você começa a melhorar, eu já não faço mais isso. Mas e o que eu deixei para trás? Essas pessoas que tiveram que se matar, ou viraram pau, viraram pessoas de rua, virou ladrão, porque o baque foi tão grande que você não aguentou, começou a roubar e acabar morrendo por isso. Então como é que eu vou rever isso? Eu falo assim, bom gente, talvez eu comece a dar palestras de segurança financeira para que as pessoas não caem em golpe. Eu estou começando, não só eu parei de fazer aquilo, como eu tenho que resgatar um rastro que eu deixei para trás. Claro. Então eu começo a salvar pessoas, de repente aquela pessoa que eu fiz diretamente, ela não vai me perdoar nunca, né? Mas eu começo a tomar atitudes para que não só mude, mas para pagar o meu rastro, Sim, sim, sim. né?
eu trabalhar de graça para pessoas que financeiramente quebraram, né? Porque eu fiz um mal que trouxe, às vezes são famílias que você destrói. Né? Então tenho que rever. Às vezes eu não tenho para devolver aquele dinheiro, mas eu tenho como fazer as pessoas pessoas humildes, né, a sair dessa situação, né? E isso vai me trazendo evolução. Aí é mudança de hábitos mesmo. Mudança de hábito. E aí você fala assim, é melhor não saber o que eu fiz lá atrás. Sempre tem que melhorar e Não, eu acho ser que- melhor pessoa em todos os aspectos da vida. Família, de trabalho, com a vizinhança. Isso que vai conseguir que a gente continue evoluindo e esquecendo ou melhorando o que a gente fez em outras vidas, né? Total. Temos aqui um beijo aqui para Yara, que está em Palmas de Mallorca. Na Espanha, la tortilla. Ele está comendo tortilla, né? Yara deve estar manda já aí. quase para dormir. Jazz na Irlanda, manda um Irlanda? beijo, Irlanda. Temos a Dayana e Romina aqui para do Forte. Rafa, Roberta também, estão escutando que já as participaram amigas. e vão participar novamente. E temos aqui uma pergunta que Pergunta pra fizeram Cacau. se tudo isso que a gente está conversando tem algo a ver com ação e reação. Sim, ação e reação. Porque Qual a diferença entre ação e reação e causa e efeito? Porque ação e reação, se você pega e joga uma pedra numa vidraça, né? Quebrou. O dono vai fazer o quê? Não vai me matar, por favor. Não, Já me mataram ele muito. vai jogar uma pedra de volta em Aham, você, né? sim. Isso é ação e reação. Aham. Causa e efeito você faz aqui e vai pagar lá na frente. Ação e reação você fez, você tem logo o retorno direto. Né? A ação, um casamento, a pessoa resolve se separar. Ação da separação. E qual é a reação? Justiça, brigas de justiça, enfim, não acaba nunca. Então isso é uma ação que você não esperava. Porque a gente fala assim, para toda a sua ação tem uma reação, Sempre. positiva ou negativa. Sempre. Mas então estamos falando de ação e reação é momentâneo, Imediato. imediato. Essa Causa e efeito ao longo ao do longo. tempo. Ao É- longo é o das karma. é o karma, ao longo das Causa e encarnações, efeito, ou sei lá. né? Né? Ação e reação é aquilo que você tem praticamente de imediato. Né? Entendi. E isso a gente fala assim, para toda ação é muito bom parar e respirar 3 vezes para que eu tome alguma atitude. Porque isso pode me causar um mal logo de imediato. Porque a gente fala assim, uma causa e efeito. Eu vou subir uma escada e não calço bem a escada. Eu vou cair, vou me machucar, posso quebrar um osso. Ação e reação. Isso a gente está falando de coisa muito material, mas há Claro. ações e reações, né, dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, nas Sei. coisas sentimentais, né, ou psíquicas que podem nos estar trazendo os prejuízos, né, não somente para o corpo físico, mas também para a alma. Claro. O que se trata na terapia também, né? Muita coisa. Tem muitas consultas sobre isso? Sobre ação e reação? Sim. Sim. As pessoas, às vezes, nessa consulta espiritual, Sim, como na- você espiritual, estava falando claro. assim, tem Sim. muitas vezes a questão de querer saber quem foi Claro. ou o que fez. Exato. Né? Então, nesse tratamento, quando a gente Sim. fala dessa consulta, é melhor não saber, é melhor mudar. Né? E aí tem toda uma conversa, né? Até a pessoa, muitas vezes é revelado um pouco, né, dessa vida, dessa vivência passada que pode se ver no futuro. Tem que ver se serve, né? Se É. adianta. Se adianta. Se é algo Qual é o positivo, benefício que você contar vai ou ter não. nisso, né? Eu acho que sim, né? Ou não? Nem Não, sempre. depende. Nem sempre. Porque primeiro, quando você às vezes revela o que você realmente foi, é a pessoa não aceitar. É Quando verdade. aceita o que foi, às vezes quer se suicidar. Imagina o peso na tua consciência, Sofia. sim. Se alguém chega e fala, na vida passada você Chama-te. assassinou muitas pessoas. É um peso, né? Isso assim, é um peso total. Você tem caras assim. Não, mas eu entendo isso, é um peso, mas também... Claro, mas, por exemplo, se imagina que eu matei. Como nessa vida, eu tenho que aceitar, eu tenho que, não sei, Tá. né, perdoar, como nessa vida eu posso revertir isso de uma questão de morte? Como eu posso fazer? Criando vida como, entendeu? Entendeu? Como que eu estou pensando, como seria aquela ajuda Você- nessa vida?
Vocês, né, devem ouvir, né? Sim. O orfanato tem ali uma fila de crianças que as pessoas não conseguem adotar, ou as crianças cresceram um pouquinho, ninguém quer, né? Aí às vezes você fala assim, por que aquela criança está ali? Ela foi abandonada. Sim. Abandonada não, ela perdeu os pais. Perdeu os pais como? Alguém matou. Agora entendi. Aí eu fico sabendo que alguém matou. Aí, às vezes bate dentro de mim o véu do esquecimento. Mas bate dentro de mim uma coisa que fica me corroendo. Claro. Poxa, eu podia estar ajudando. Daqui a pouco eu vou lá e falo assim, eu quero essa criança que o pai morreu aí. Claro. Né? Porque está dentro de mim alguma coisa que me incomoda, aquela criança não está vivendo naquela condição que os pais dele foram assassinados. Claro. E ele ali ficou órfão. Claro. Porque naquilo que eu fiz lá atrás, criou essa situação. Então, isso me incomoda. Isso é a evolução do espírito. Uau. Ele fala assim, ele não precisa ser na pessoa em que eu fiz. Sim, entendi, Mas eu claro. tenho que rever aquilo que eu fiz. Claro. Né? Isso é a evolução do espírito. Que massa, né? Interessantíssimo. Interessante. Interessantíssimo. Temos aqui um abraço para Socorro de Belém do Pará, que está escutando. Que E massa. a Alexandre também. Mande perguntas também, né? Mandem Quem está perguntas, escutando aí, que quem é quiser bom. saber alguma coisa. E eu queria saber algo importante, que estamos com as oficinas de costura. Começamos agora, na semana passada a oficina de costura, está no comando aí de Sueli Lúcio. Nós tivemos a inscrição de 20 mães, né, ali da comunidade, pessoas da comunidade do Tereré, e devemos levar aí até mais ou menos o mês de junho, né, para a gente ver o resultado que vai dar. Relembrando que Cacau está no grupo seu, né, o Centro Espiritualista União, que eles, além de ter um espaço espiritualista aqui na Praia do Forte, eles têm do outro lado, em Açuci, em Tereré, no Tereré, a Casa do Céu. A Casa do Céu, que cerca da minha casa. isso, recebem doações, que a gente já comentou a outra vez, Massa. que a gente vai fazer uma campanha. Para o próprio curso agora da costura, a gente está pedindo retalho. Quem tiver roupa, retalho, Eu tenho. pode Que estar bom. mandando para lá. Vou mandar. Fica pertinho de casa. Até você trouxe alguma coisa, né, para doar. Não, eu tenho uma sacola porque estou juntando, né? Estava fazendo uma limpeza aí em casa de... É porque está servindo, nós estamos Várias começando a cores. fazer aquelas peças de pegar a panela quente, Ah, sim. né? Tá usando, a princípio Pegador. está usando o pegador, né, que faz de pano. Ah, sim. Então elas estão usando o retalho para poder treinar. Ah, legal. Quem que está dando o curso? Puxou, já vai chegar. Já Só lembrei Tá. do sobrenome. E ela está dando para a Vai chegar, comunidade. Para a comunidade é gratuito o curso. Interessante. Né? A gente já tem aí alguns colaboradores que ajudam a gente a dar essa sustentação na casa. A gente pede as doações. As 3 máquinas que nós temos lá foram Sim. doadas. A gente só fez, né, reformar, dar uma revisão. E que a gente fala, o que mais pra gente é precioso é a caridade na forma de voluntariado. O Ah, tempo. tá. O tempo. O tempo. O O tempo tempo doado. dedicado. Né? Sabe que Sueli Lúcio, Sueli. ela mora ali depois de Pujuca, que vai para Guarajuba. Sim. E eles são de Brasília. Como ela está de férias aqui, todas as vezes que elas vêm de férias, ela dá esse apoio a gente. Interessante. Que massa. Sabe o que seria bom a gente pensar, ou vocês pensarem, que outras profissões que seria boa, seria bom para a gente dar tá curso, com um né? curso técnico de manutenção predial, com Uhum. elétrica, hidráulica e robótica, que Olha. a gente teve que parar por causa da pandemia e a gente ainda não conseguiu retornar. A gente ainda estuda aí, porque ele tem um pequeno custo, né? Apesar Sim. das vezes ter as pessoas que vão gratuitamente, mas tem um pequeno custo e a gente ainda, depois da pandemia, a gente não conseguiu ajustar isso ainda, mas estamos trabalhando. Seriam 25 crianças, né? Na época, quando terminou, era de 16 aos 18 anos. Talvez a gente tenha que voltar de 18 anos acima, para recolocar isso aí no lugar. Mas a gente está... Depois eu te apresento o curso. É bom isso. É bom, seria bom, Robótica, seria você bom sabe. pesquisar e oferecer essas vagas, né? Para Sim. quem tiver essa forma, né? Eu não sei se sei ensinar, mas tem muitas pessoas que conseguem, que sabem ensinar.
Então, vamos a repetir Aquele, aqui. aquele espaço aí no Tererê ficava aberto o dia todo? Como é que é? Não. Ele funciona hoje, né? Sim. Funciona às quintas-feiras, agora com as mães, às 14 horas. Quintas-feiras, 14 horas. Das 14 às 16 e aos sábados, de 8h30 a 11h30 com as crianças. Ah, tá. E tem o Evangelho à noite que o Basílio faz. O Evangelho à noite, Segunda. quarta e sexta, se não me falha a memória. Segunda, quarta e sexta às 19 horas. 19 horas. Isso. Lá. Muito bom, muito interessante. É bom. É. O Instagram do Seu é @seu_centro espiritualista União. Para quem quiser mais informações, e o telefone, lembra? 7199615-5108. De novo, 9. 99615-5108. Isso. Perfeito. De novo, Cacau. Muito, não. 7199615-5108. Ai, ah! Cacau, muito Anotou? obrigado. Muito obrigado, muito interessante como sempre. Nossa, um prazer. Estamos muito felizes que você participe e que ajude a nós Venha entender um pouco mais Da nossa evolução espírita. da evolução. É muito interessante para todo mundo. Alguma coisa você me fez no passado para estar aqui comigo, né? Ah, você está colada. Você gosta. Santiago, Sofia, boa noite, obrigado por Muito obrigado. essa oportunidade. Muito obrigado, Cacau. Vamos lá. Continuamos agora. Daqui a pouco, Banda Voa está aqui com nós. Fiquem aí, vamos escutar um pouquinho de Piti. Gente, eu...